Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 48, tá? A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 21, que fala assim: Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 km, toda a terra que sobrar dos dois lados, leste e oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste, e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá, e ao sul é o da tribo de Benjamim. Gente, somente até aqui, 21 e 22. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você pegar para ler o capítulo 48, você vai ver que Deus estava fazendo a divisão das terras das tribos. Aonde o centro daquela terra ali era o templo de Deus, e em volta eram as tribos, eram as outras tribos, ok? Só que se você parar para prestar atenção, desde o início do capítulo 48 ao final do capítulo 48, você vai ver que ele está ditando ordens, ele está limitando espaços, ele está delegando espaços e situações para aquelas pessoas ali, independente de quem seja. Então, se você parar para prestar atenção no capítulo 48, você vai ver que a prioridade é ele. Ok? A prioridade da divisão das terras é o templo. Depois do templo, ele começou a dividir as terras entre os levitas e os sacerdotes. Depois ele chegou no rei. E assim sucessivamente até o povo. E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente sobre isso, autoridade. Deus aqui, se você parar para prestar atenção, se você parar para prestar atenção aqui, você vai perceber através desse texto que Deus é a maior autoridade. Aqui ele fala do rei. Eu não sei se você percebeu aqui na hora que eu li, mas ele, mesmo dando as terras para o rei, ele deu prioridade aos sacerdotes e aos levitas. Por quê? Porque os sacerdotes e levitas são pessoas que priorizam a Deus. Entende? E depois que ele deu essas terras para os sacerdotes e para o levita, que ele deu a terra para o rei. Então, muitas das vezes, aplicando isso na nossa vida, o que a gente entende? Que quando a gente prioriza Deus na nossa vida, nós passamos a ser prioridade para Ele também. Entende? Então, ao mesmo tempo que passamos a ser prioridade para Ele e Ele age na reciprocidade, ok? A gente não é que a gente passa a ser melhor do que as outras pessoas, mas a gente passa a ter mais regalias com Deus. Por quê? Porque você tá se dedicando a Deus. Você está pagando um preço junto a Deus. Você tá abdicando da sua vida e está renunciando à sua vida para servir ao Senhor. Então você tem sim um destaque com Deus. Ele vai olhar para você sim com mais carinho do que para as outras pessoas que não fazem nada por Ele. Só sabem pedir. Entende, gente? A gente precisa parar com essa ironia de achar que porque Deus é todo poderoso, está sobre acima de tudo e de todos, e que ele ama todo mundo, ok? Porém, aquelas pessoas que se dedicam mais a ele, aquelas pessoas que buscam mais a ele na sua intimidade, renunciam mais a ele, automaticamente ele tem, sim, um olhar diferenciado para essas pessoas. Por quê? Porque você está pagando preço, entende? Você está ali renunciando, você está ali pagando um preço, você está ali tendo aquele contato com ele, né? Você está dando prioridade, você está fazendo de Deus a prioridade na sua vida. Então, ele vai olhar para você sim com mais carinho, ele vai demonstrar para você sim algo diferenciado das demais pessoas que não o procuram. Entende, gente? Mas e ao mesmo tempo, a gente consegue entender nessa passagem aqui do capítulo 48, que independente da situação financeira que você tenha, aqui era o rei. Se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar hoje em dia, o rei seria o poder maior, né, de uma hierarquia, né, perante aquelas pessoas. E Deus está acima do rei. Então, uma vez que a gente entende disso aqui, é o seguinte: uma vez que Deus dá a ordem, independente de quem quer que seja, independente da patente que ocupe, independente do cargo que ocupe, independente de quem seja, a ordem de Deus está acima dessa pessoa. Entende? Então, a ordem de Deus está acima de principados e potestades, porque muitas pessoas têm medo de principados e potestades, porque fala assim: nossa, é um principado, nossa, é uma potestade. Deus está acima desses espíritos malignos, entende?
Deus está acima do inferno, Deus está acima de presidente, Deus está acima de autoridades, Deus está acima de patentes altas, Deus está acima de poderes altos. Entende? Então, o que a gente entende dessa mensagem que hoje quer falar conosco? Você precisa priorizar Deus na sua vida. Porque uma vez que você prioriza Deus na sua vida, toda essa potência, esse poder que Ele tem rege sobre tudo, Ele vai ter sobre você. E uma vez que você é um com Deus, Ele é um com você, porque Deus age na reciprocidade. Ou seja, tudo que vier contra a sua vida para te prejudicar de alguma forma, para te fazer maldade, sabe? Os corações inflamados que existem ao nosso lado, as pessoas invejosas, as pessoas que nos fazem mal, elas não vão ter poder sobre você, elas não vão conseguir tocar em você, uma vez que você tem relacionamento com Deus, uma vez que você prioriza Deus na sua vida, uma vez que você busca Deus no seu secreto, uma vez que você tem esse relacionamento com Ele, entende? De intimidade, tá? Eu não estou falando aqui só de você frequentar denominações, é além, é a individualidade, é você procurar Ele na sua individualidade, é você procurar Ele e fazer dele o seu melhor amigo, trazer Ele para a sua vida. É um relacionamento de verdade, como se você estivesse tendo um relacionamento com uma pessoa, você tendo um relacionamento com Deus, é participando Deus da sua vida, não é deixando Deus de lado e só procurar a Deus quando você quer ou quando você precisa. Entende, gente? Existe diferença de você ter relacionamento com Deus, participando Deus da sua vida, do seu dia a dia, e existe diferença de você só procurar a Deus com aquela regra, com aquela rotina, com aquela, eu não sei nem a palavra que se dá para isso, mas aquela situação que você só está sempre ali estudando porque preciso estudar, porque Deus é uma força maior e eu preciso estar com Ele. Entende? Deus quer acima disso, Deus quer além disso, Deus quer participar da sua vida, Deus quer participar da sua rotina, do seu dia a dia. Ele não quer que a oração seja algo obrigatório para você fazer. Ele quer que a oração seja algo prazeroso, que você queira estar na presença dele, que você quer buscar a ele, entende? Que você quer conversar com ele, entende, gente? Não é algo por obrigação, é algo porque você quer, porque você deseja, porque você anseia, porque você não vê a hora de querer estar na presença dele. Entende, gente? É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele procura no nosso relacionamento conosco. Entende? Ele procura da gente intensidade, Ele procura da gente dedicação, Ele procura da gente vontade de querer buscá-lo, porque a gente gosta, porque a gente ama estar na presença dEle. Entende, gente? É isso que Deus quer de nós. Entende? É um relacionamento saudável, é um relacionamento de pai e filho, de amigo, de melhor amigo. Eu não sei como que você vê Deus, eu não sei como que você chama Deus. Eu chamo Ele de pai. Pai e mãe. Então, eu tenho esse relacionamento com Ele. Eu participo de Deus na minha vida todos os dias, a todo momento. Entende? Quando Deus tem que puxar minha orelha, Ele puxa minha orelha. Quando Deus chega junto e vai lá e me dá um esporro, eu fico do tamanho de um feijãozinho. É a sensação que eu tenho. Eu fico de um tamanho de um feijãozinho. Porque eu sei que eu fiz alguma coisa errada. Entende? E Ele me mostra por que eu fiz errado. Mas isso a gente só consegue entender e ter essa sensação do feijãozinho quando você tem intimidade com Ele. Quando você busca Ele no secreto. Entende? Porque você está entendendo que aquilo ali que Ele está falando com você é porque você errou em algum momento. Porque a gente erra, gente. Nós somos seres humanos, nós erramos o tempo todo, nós pecamos o tempo todo. E a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa buscar em Deus a nossa santificação, a gente precisa buscar em Deus o nosso relacionamento. Entende? A gente precisa, esse relacionamento é justamente para isso, para nos transformar, para nos modificar, para nos melhorar o dia após dia. Entende, gente? Então, Deus, Ele rege sobre tudo. Ele tem poder sobre tudo. Ele não é pego de surpresa. Tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Umas vezes para você vir a aprender, outras vezes para você vir a usufruir. Nada acontece no mundo sem a permissão dele. Então, Ele é a potência maior. Ele é o poder maior. Ninguém pode ir contra Deus. Uma vez que Deus fala, todo mundo obedece. Entende? Então, olhe para Deus com mais carinho. Não olhe para Deus com medo. Eu não estou falando isso tudo para você ter medo de Deus. Você não tem que ter temor.
Você tem que ter temor por Deus, não medo de Deus. É diferente. O temor a Deus é respeito. É você saber quem Ele é, o que Ele representa e você respeita Ele. O medo te traz angústias, te traz recuo. Ele não quer que você recue. Pelo contrário, Ele quer que você avance. E Ele quer que você avance com Ele do seu lado. Com Ele administrando a sua vida, com Ele participando da tua vida. Entende, gente? Então a gente precisa procurar a Deus no secreto, a gente precisa procurar vir ter relacionamento com Deus, a gente precisa priorizar a Deus, ok? E entender que sobre Ele não existe ninguém, abaixo dele estão todos. Então, uma vez que Deus é um com você e você é um com Deus, toda essa potência está ao seu favor. Uma vez que você está a favor de Deus. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.